10 de abril de 2026, estamos no 5º ano e no 46º dia desde o início da invasão em larga escala. Sejam bem-vindos, eu lhes dou as boas-vindas ao relatório de situação. Hoje veremos menos da linha de frente, mas traremos vídeos interessantes e algumas medidas punitivas russas novamente. Vamos analisar o que está sendo discutido atualmente entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos analisar como a guerra está evoluindo atualmente, principalmente no aspecto militar de ambos os lados, entre outros pontos. Um espectador me enviou o seguinte vídeo e fez uma pergunta sobre ele que eu gostaria de responder. No vídeo, vemos um drone voando em direção a um soldado russo. Ele se deita tranquilamente no chão, fica completamente imóvel e o drone mesmo assim explode bem ao lado dele. Claro, faz sentido, afinal ele está obviamente bem na frente do drone. Aí veio a pergunta, por que ele não foge? Por que ele não atira no drone? Por que ele não tenta desviar no último momento, mas simplesmente se deita e espera pelo fim? A explicação mais provável é simples. E não é porque ele talvez não queira mais lutar. Isso pode acontecer e ele pode já ter desistido mentalmente. Mas o motivo provavelmente é outro, e isso também é bem amargo. Vou explicar por que é assim. Esse soldado age de acordo com um treinamento ultrapassado. Porque vemos isso aqui com muita frequência. Soldados se deitam e esperam. Soldados ficam parados e esperam. Eles certamente não querem todos tirar a própria vida. No início da guerra de drones, era diferente. As câmeras eram piores. As gravações, a qualidade, simplesmente não eram tão boas a ponto de, à primeira vista, especialmente para um piloto de drone jovem e inexperiente, conseguir distinguir rapidamente uma pessoa de outros objetos. Além disso, o tempo de voo era limitado e a busca por alvos menos precisa. Naquela época, muitos soldados eram ensinados a simplesmente deitar no chão, não se mover e reduzir a silhueta. Assim, havia uma grande chance de passar despercebido. E isso realmente funcionava muitas vezes naquela época. Pense nas filmagens antigas. Elas eram, na maioria das vezes, até em preto e branco. Quando o drone estava quase fora do alcance do rádio, havia muita interferência, o que podia fazer isso funcionar. Hoje, tudo mudou. Drones veem mais, permanecem no ar por mais tempo e escolhem seus alvos deliberadamente. Um drone de fibra óptica, por exemplo, praticamente não tem interferência, ou seja, você vê perfeitamente o que está na frente do drone. Simplesmente deitar no chão e ficar parado, como já vimos tantas vezes, não adianta mais. Se alguém, portanto, entra em uma situação como essa, com esse treinamento antigo, ele vai recorrer a isso também. Não porque faça sentido, mas porque foi isso que lhe ensinaram, e como soldado, é nisso que ele confia. E é exatamente isso que vemos aqui. Espero ter conseguido responder bem a isso. Um vídeo mostra 2 soldados russos, cada um com um tronco de madeira amarrado nos ombros, enquanto seus braços também estão presos a ele. Nesse estado, eles são então levados por uma área de floresta. Segundo as informações disponíveis, trata-se, quem diria, de uma medida disciplinar, supostamente por terem abandonado suas posições. Essas cenas surgem ocasionalmente e mostram como problemas disciplinares são tratados em certas unidades. Medidas desse tipo visam menos um efeito imediato sobre os envolvidos e mais causar um efeito dissuasivo sobre outros soldados que possam ter pensado em fazer o mesmo, como, por exemplo, desertar. Eu gosto de mostrar esse tipo de medida. Você, como espectador, não importa se é pró-ucraniano, pró-russo ou apenas um observador neutro, deve ter uma boa visão do que acontece dentro do exército russo, e isso faz parte disso também. E se lembrarmos de tudo o que já vimos até agora, isso aqui é uma punição relativamente branda. Normalmente, os punidos acabam sendo os primeiros a serem jogados no próximo ataque de assalto. E você sabe, as chances de sobrevivência não são muito altas. Mas pelo menos não se sofria tanto com isso quanto muitos outros, que, por exemplo, eram rebaixados a cães e mantidos em canis. Assinantes e espectadores que já estão aqui há mais tempo sabem do que estou falando. Em torno da anunciada trégua de Páscoa, está se formando um quadro bastante contraditório. Neste ponto, acho que devo mencionar novamente que estamos falando da Páscoa ortodoxa, que só acontece neste domingo. Do ponto de vista ucraniano, o tema de uma trégua já foi levantado e proposto há alguns dias. Kiev havia sinalizado que, em princípio, estava disposto a um cessar-fogo e a conversas, justamente para não realizar ações de guerra durante a celebração.
Essas propostas, porém, não foram aceitas pela Rússia. Pouco depois, também houve declarações do lado russo que iam em uma direção semelhante. Ou seja, o lado ucraniano precisava urgentemente disso ou exércitos exaustos se beneficiariam. Nesse caso, referem-se ao exército ucraniano. Claro, o exército russo não precisa de pausa, afinal não está exausto. Por isso, sua ofensiva vai tão bem e a invasão em larga escala já dura só 1.507 dias. Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo de 32 horas na Páscoa, supostamente para agradar os ucranianos. Ela deve começar no sábado, às 16 horas, e terminar na noite de domingo. A parte interessante não é tanto a duração, mas sim a forma como está sendo apresentada. Ambos avançam retoricamente para um cessar-fogo, buscando atribuir a iniciativa a si mesmos, mas o alcance ainda é bem limitado. Uma pausa temporária durante um feriado é algo completamente diferente de um cessar-fogo sustentável, que deveria então abrir caminho para um acordo de paz. Trata-se mais de uma suspensão temporária das hostilidades do que de um passo político real, sendo o cessar-fogo de natureza estritamente militar. Na região de Volgogrado, ocorreu um grande incêndio em uma estação de compressão de gás. Imagens mostram um incêndio contínuo na instalação, indicando uma situação difícil de controlar. Estações como essa são centrais na infraestrutura energética. Elas garantem que o gás possa ser transportado por longas distâncias, mantendo, por exemplo, a pressão no sistema. Se uma instalação como essa falha, isso afeta não apenas o local imediato, mas pode ter impacto ao longo de toda a cadeia de dutos. O que chama a atenção novamente é o tipo de alvo. Aqui não se trata mais de um armazém ou de um depósito isolado, mas sim de pontos funcionais no próprio sistema, que acabam tendo impacto sobre outros. Esses pontos são difíceis de substituir ou contornar rapidamente. Não é possível avaliar o dano da instalação agora, mas incêndio prolongado nessa infraestrutura costuma indicar impactos que vão além do imediato. De várias análises ucranianas, surge um quadro bastante claro. Sistemas não tripulados estão se tornando cada vez mais o fator central no campo de batalha. Há vários meses, unidades de drones ucranianas supostamente têm incapacitado mais militares russos do que a Rússia consegue repor no mesmo período. Só em março, o impacto aumentou novamente, segundo informações, em 29% em comparação com o mês anterior. Chama atenção especialmente a área das chamadas capacidades de ataque de médio alcance, ou seja, ataques em profundidade entre 30 e 120 quilômetros. Em um mês, registraram-se centenas de acertos, como depósitos logísticos, pontos de controle e instalações dos setores de energia e petróleo. Paralelamente, o uso de sistemas terrestres não tripulados também aumentou consideravelmente. O número de operações realizadas cresceu mais de 50% em apenas um mês. Mas, e isso é crucial, o outro lado está acompanhando. Segundo informações dos serviços de inteligência ucranianos, a Rússia expandiu massivamente suas próprias forças de drones. Para isso, mais de 100 mil soldados já foram empregados nessa área, com o objetivo de aumentar esse número para mais de 165 mil até o final do ano. Isso mostra claramente que as forças de drones estão sendo ampliadas. Não se trata de sistemas individuais ou ataques isolados dentro das unidades, mas sim de uma força própria de drones, que está crescendo cada vez mais dos dois lados e atuando de forma cada vez mais independente. Zelensky falou de forma clara sobre o desarmamento nuclear da Ucrânia e depois chamou isso de tentativa de engano. O que se quer dizer com isso é a decisão, nos anos 1990, de abrir mão do arsenal de armas nucleares soviéticas e, em troca, contar com garantias em caso de ataque. Sua crítica não foi tanto contra a decisão tomada na época, mas sim contra o que resultou dela. Para os ucranianos, essas garantias deveriam ter vindo, no mínimo, com a adesão à OTAN. Hoje, a ausência disso é vista como uma falha central. Também é interessante como ele descreve o desenrolar dos acontecimentos. Segundo ele, Putin rejeitou várias propostas que poderiam ter servido para testar as intenções reais. Incluem conversas diretas de alto nível sobre questões territoriais e o posicionamento de tropas ocidentais na linha de frente. Zelensky alertou que os objetivos russos não devem ser vistos de forma muito restrita. Mesmo que o foco atualmente esteja muito voltado para o Donbass, ele não vê um ponto final definitivo nos ataques russos, mas sim uma etapa intermediária.
Nas entrelinhas, tudo mais fica claro. Não se trata aqui de territórios isolados ou linhas de frente, mas sim de uma reavaliação fundamental das promessas de segurança e do que elas realmente valem em caso de emergência. Isso é muito relevante à luz das declarações de Trump, que atualmente está considerando uma possível saída dos Estados Unidos da OTAN. Zelensky comentou sobre um desenvolvimento aparentemente sem ligação direta com a linha de frente, mas de grande relevância estratégica. Estrategicamente, também, Zelensky deu informações sobre um desenvolvimento que, à primeira vista, não tem nada a ver com a linha de frente. Segundo ele, a Ucrânia já firmou acordos de segurança de longo prazo com vários países do Oriente Médio. Outras conversas estão em andamento atualmente, incluindo com Omã, Kuwait e Bahrein. O cerne desses acordos é formulado de forma incomumente clara. Empresas ucranianas e conhecimento especializado apoiam no local a proteção da infraestrutura crítica. Em troca, a Ucrânia recebe contrapartidas concretas. O ponto principal são os mísseis interceptores, que atualmente fazem muita falta para os ucranianos. Ou seja, eles recebem apoio na defesa antiaérea, que atualmente não estão conseguindo dos Estados Unidos. Da mesma forma, combustíveis como diesel e até mesmo petróleo bruto, que será processado na Europa, devem fazer parte desses acordos. Além dos aspectos financeiros, não se trata só de ajuda tradicional, mas também de dinheiro e segurança em troca de recursos. Isso forma um quadro claro. A Ucrânia agora exporta algo que tem em abundância e que faz muita falta tanto para o Oriente Médio quanto para nós, europeus. Experiência com drones, ataques aéreos e defesa de infraestrutura. E é isso que passa a ser relevante para países do Oriente Médio, especialmente diante de ameaças de drones ou mísseis do Irã. Também chama atenção o que a Ucrânia pede em troca. Há sinais de que sistemas antiaéreos antigos e munição estão se esgotando. Ou seja, é exatamente o que também não temos em grande quantidade. Demora para ser produzido, mas ainda há estoques em outras regiões, como no Oriente Médio. À primeira vista, parece ser a segunda opção. Porém, agora o que importa é disponibilidade e quantidade, foco claro da Ucrânia, tanto na linha de frente quanto globalmente. E como podemos ver, está funcionando muito bem. Ao longo de cerca de 10 dias, forças especiais ucranianas lançaram uma série de ataques com drones, com foco claro em logística, depósitos e manutenção em território controlado pela Rússia. Entre os alvos atingidos estavam depósitos de munição em Dostchansk e Zbenivka, ambos a mais de 100 quilômetros da linha de frente. Também existem depósitos em Mariupol, Tokmak e Velika Novosilka, além de instalações de combustível e pontos de abastecimento nas principais rotas de suprimento. Bases de reparo e manutenção também foram alvos de ataques. Esses locais são fundamentais para recuperar equipamentos danificados e compensar perdas. O que chama a atenção aqui? Não se trata de acertos espetaculares, mas sim de uma série de ataques contra diferentes alvos da mesma cadeia. Munição, combustível, reparos, manutenção, ou seja, tudo que uma unidade precisa para operar continuamente. Isso causa um efeito não visível de imediato na linha de frente, mas ocorre com atraso. Para isso, seria necessário atingir mais instalações. No geral, há menos suprimentos, reparos mais demorados e maior pressão nos recursos. Agradeço aos assinantes, membros do canal e a All Go Crew. Agradecimentos ao Tenente Coronel Henneques e Selective Ferdio Meyerhofer. Inscreva-se, curta e comente. Até o próximo boletim.